Estamos aqui na segunda parte do livro de Esther, estudando o nosso Bíblia, papel e caneta. Quem está sentindo a voz de Deus, quem está recebendo de Deus, Deus está falando muito com a gente. Eu tenho certeza que você vai ser tremendamente impactado pela palavra do Senhor Jesus. Paramos aqui. Quando o diabo não consegue te tocar, quando não consegue atingir a sua vida, eles vão tentar de alguma forma criar uma situação para falar mal de você, para tentar te destruir, para tentar acabar com a sua vida. E o que vai acontecer é que Assuero vai colocar um decreto de modo que todos os judeus receberão uma sentença de morte. Porque a cabeça dos judeus serão colocada a prêmio. Mardoqueu rasga as suas vestes e vai até Esther. Mardoqueu rasga as suas vestes e vai até Esther. Ele vai até Esther para que Esther se posicione. E ele pede para que Esther fale, faça alguma coisa para que os judeus não morram. Só que Esther está com medo porque ela sabe que está há 30 dias sem entrar na presença do rei. E segundo a cultura da época, se ela entrasse diante da presença do rei, sem o chamado do rei, ela poderia receber sentença de morte. Preste atenção. Então Mardoqueu usa uma expressão que vai ser muito forte. A expressão que ele usa é: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá. Ou seja, Esther, você precisa entender o seguinte: se você não se posicionar, Deus vai enviar alguém para livrar o povo. O povo não vai morrer, o povo não vai perecer. Deus é Deus para livramento, para dar livramento. Porém, tua casa e teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Mardoqueu está dizendo o seguinte: você está entendendo isso? É que Deus te colocou no palácio por causa de um propósito. E às vezes são em problemas como esse que Deus faz revelar o propósito. Porque o problema que vai acontecer de perseguição de Esther vai revelar o propósito dela dentro do palácio. Mardoqueu está dizendo o seguinte: e quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a este reino. Ou seja, você não está entendendo, Esther, que Deus te colocou aí por causa disso. Então esse problema revela o propósito de Esther no palácio da Pérsia.
problema revela o propósito. Às vezes tem situações que você está passando que você não consegue entender, que na verdade essas tempestades vão revelar o propósito. São crises que revelam propósito. São guerras que revelam propósito. São dores que revelam propósito. Processos que revelam propósito. Sofrimento que revelam propósitos. Dificuldades que revelam propósito. Desertos que revelam propósito. Você precisa entender isso. Que às vezes tudo que você está passando, perdas que você está vivendo, guerras, conflitos emocionais, problemas interiores, tudo que você está passando é para te revelar o propósito. O que Mardoqueu está dizendo para Esté: Esté, você não consegue entender que o tempo que você está aí, você não consegue entender que o tempo que você está passando aí é para você livrar Israel de uma sentença, Esté. É por isso que Deus te colocou ali, é por isso que você virou rainha, Esté. Você precisa entender que essa crise, essa perseguição está revelando o propósito. Você vai descobrir o propósito de Deus na sua vida quando você passar por crises, guerras, conflitos, tempestades e problemas. Não é o sucesso que revela o propósito, são as crises e os problemas. Todo processo vem escondido dentro dele um propósito. Todo processo vem escondendo um propósito. Portas fechadas que escondem propósito, guerras que escondem propósito, crises existenciais que escondem um propósito. Quem sabe para tal tempo como esse chegaste a este reino? Ou seja, Esté, Deus tem um propósito para isso. Você precisa entender isso, Esté. Em outras palavras, Mardoqueu estava exigindo que Esté se posicionasse. Se posicione, Esté. Por que se posicione, Esté? Por causa disso aqui, ó. Deus Deus não te quer omisso na guerra. Se posicione, Esther. Está na hora de você se posicionar. Você não pode ficar omisso na guerra.
Você não pode ficar sem tomar decisão na guerra. Omissão também é escolha. E Deus não quer que você escolha ser omisso. Não escolha ficar parado. Não escolha ver as coisas acontecerem e não ter atitude. Não escolha não se decidir. Não escolha ficar parado vendo as coisas. Não, Deus não quer omisso. Se posicione, Esther. Toma atitude, Esther. Você está vendo que o povo está quase morrendo? Você está vendo que é uma sentença de morte? Você precisa agir, Esther. Você precisa tomar uma atitude, Esther. Você precisa tomar uma decisão, Esther. Deus não te quer omisso na guerra. Aí ela diz: Mardoqueu, mas eu posso morrer. Eu estou há 30 dias sem aparecer diante do rei. Mas tem um detalhe, Esther. Deus não quer covardes. Deus não quer covardes. Se posiciona. A morte não pode te impedir de se posicionar. As afrontas não podem te impedir de se posicionar. Os ataques não podem te impedir de se posicionar. Deus não quer covardes. Gideão, diga que os covardes que voltem, que Deus não quer covardes. Coragem, Esther. Não tenha medo da morte. Tenha fé. Foi para isso que Deus te colocou aí, por causa desse propósito. Então não tema as circunstâncias. Deus não quer covardes. Aí Esther tem uma ideia que é brilhante. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E comais, e nem bebais por 3 dias. Preste atenção. Está dizendo o seguinte: eu vou tomar uma posição, mas eu preciso que antes da posição convoque os judeus para orarem e para jejuarem por mim. Que isso aqui é fundamental. Você vai tomar uma posição, mas antes da posição, jejua. Você vai tomar atitude, mas antes da atitude, jejua. Você vai fazer, mas antes de fazer, jejua. Você precisa estar preparado espiritualmente pelo aquilo que está por vir. Você precisa estar preparado espiritualmente para aquilo que está para chegar. Jejua antes de você entrar numa posição, entre um propósito. Antes de você entrar numa posição, entre em clamor. Está na hora de você jejuar. Está na hora de você entrar em um propósito muito grande. Antes de se posicionar, é necessário ter jejum. Você precisa entrar em um propósito. Entre em jejum antes de se posicionar.
E qual é a direção que a Esther vai ter? A direção que Esther vai ter é essa aqui, ó. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha o rei e Amã hoje ao banquete. O banquete é a estratégia que ela teve após o jejum e a oração. O banquete é a estratégia que Esther teve após o jejum e a oração. Eu vou repetir isso. O banquete é a estratégia que Esther teve depois do jejum e da oração. O que ela vai fazer? Ela vai oferecer banquete para o rei e para Amã. O banquete é a estratégia que ela vai usar. Então você precisa aprender com Esther. O que eu aprendo com Esther? Faça banquetes em dias de afronta. Faça banquetes em dias de afronta. Depois de jejum e oração, a estratégia que ela tem é fazer banquete para quem está afrontando ela. Você precisa aprender a dar festa em dias de afronta. Você precisa aprender a dar banquetes em dias de ataque. Porque sabe o que ela está fazendo aqui de forma implícita? É isso aqui, ó. Você precisa parar de ficar dando gostinho para inimigo. Mostrar que ficou abatido por causa da afronta. Mostrar que ficou triste por causa da palavra. Você precisa parar de ficar dando gostinho pro teu inimigo, mostrando para ele o quanto aquilo que ele fez te fez mal. Faz ao contrário. Confunde seu inimigo. Em dias de afronta, se arruma. Em dias de afronta, faça festa. Em dias de afronta, coloca a melhor roupa. Em dias de afronta, coloca o melhor perfume. Em dias de sofrimento, coloca o melhor sapato. Em dias de afronta, se vista da melhor forma possível. Confunde o seu inimigo, porque quando ele achar que está te derrubando, que está te vencendo, que está te atacando, você vai mostrar para ele
que dependente das circunstâncias você vai permanecer de pé. Você precisa parar de ficar dando esse gostinho pro diabo. Qualquer coisa te derruba, qualquer coisa te para, qualquer coisa faz você desistir, qualquer coisa faz você parar de orar, parar de buscar, parar de louvar, de ir pra... Não. Confunda seu inimigo. Já que estão se levantando, agora eu vou mais para a igreja. Já que estão me atacando, eu vou jejuar mais. Já que estão me atacando, eu vou fazer um banquete. E vou convidar para minha festa quem fala mal de mim. Eu vou fazer um banquete, vou convidar para a festa quem quer ver meu mal. Eu vou fazer um banquete, vou convidar para a festa quem quer me matar. Porque eu vou mostrar para ele que o veneno dele não vai me matar. Porque eu não tenho poder de impedir que as pessoas lancem o veneno delas em mim. Mas eu tenho o poder de decisão. Eu tenho o poder de decidir. Eu engulo ou rejeito o veneno? O que você faz? Você engole o veneno do inimigo ou você rejeita? Você não tem o poder, às vezes, de impedir o ataque, mas você tem o poder de decidir com que esse ataque vai fazer com você. Esther decidiu fazer banquete. Fazer banquete não significa que ela está sendo hipócrita, que ela não está sentindo o golpe, que ela não está sentindo o sofrimento. Ela não está sendo hipócrita. Fazer banquete é a estratégia que ela tem para mostrar para quem afronta que ela vai permanecer de pé. Segura aí que ainda tem um rojão de fogo para tua vida, meu filho. Tem muita coisa de Deus para nossa vida. Esther faz o banquete, chama Amã, chama o rei participa. Quando chega no banquete, o rei pergunta qual é a sua petição, Esther. Esther olha para o rei e diz: se for da sua vontade, eu quero fazer mais um banquete para o senhor e para Amã de forma exclusiva. Amã sai do banquete muito feliz, recebi uma honra da rainha, ela me convidou para o banquete. Quando ele passa pela porta, quem é que está lá? Mardoqueu, que não se prostra diante de Amã. Amã fica com raiva, vai para casa e conta toda a história para sua família. E tem um detalhe aqui no texto que eu quase nunca vi ninguém pregar. A esposa de Amã, ou de Ramã, como vocês queiram chamar, Zeres, sua mulher e todos os seus amigos, ela vai dar a ideia que Amã faça uma forca para enforcar Mardoqueu. Então a ideia da forca é de quem? De Zeres, sua mulher. A ideia da esposa de Amã é: faz uma forca de 50 côvados de altura. Para quê? Para matar enforcado Mardoqueu, humilhando ele na frente das pessoas. Isso aqui, a ideia da forca, é da esposa de Amã. Poderia ter sido uma esposa que falasse: Amã, não faz isso. Ele é só um judeu, não liga para isso. Se tantas pessoas se prostram diante de você, por que você vai se preocupar com um que não está se prostrando? Depende do tipo de mulher que você tem do lado. Mas a mulher que está do lado de Amã, ela vai dizer o seguinte: faz uma forca. Ou seja, intensifica a tua vingança. Você quer matar esse cara? Então faz uma forca bem grande, de 50 côvados de altura. Enforca ele na frente de todo mundo para mostrar que ninguém pode contra Amã, que todos devem se prostrar diante dele. A ideia da forca é da esposa de Amã.
Isso aqui é para você tirar print e me marcar depois. Tira print e me marca. Vocês não devem esquecer nunca mais desse texto. A ideia da forca vem da esposa de Amã. Sabe o que vai acontecer na história? Amã vai morrer na forca que ele preparou para Mardoqueu. Cuidado com quem você vai casar, porque um casamento errado vai te levar para a forca. Um conselho de alguém que não quer edificar um relacionamento vai destruir sua vida. Cuidado com quem você se relaciona. Cuidado com quem está do seu lado. Cuidado com os conselhos que você pode ouvir. Fuja enquanto é tempo. Ainda dá tempo de fugir. Você está percebendo que há um perigo nessa história. Você está percebendo que essa pessoa que está do seu lado, ela não tem princípios. Você está percebendo que essa pessoa que está do seu lado, ela está fora do propósito. Ela faz aumentar a sua vingança. Ela concorda com seus erros. Ela passa a mão na sua cabeça. Se você não casou ainda dá tempo de você se posicionar. Não entra nessa furada. Cuidado, porque esse casamento errado vai te levar para a forca. Amã morre na forca que preparou para Mardoqueu. A forca é a sede da vingança dele. Cuidado com quem está do teu lado alimentando a sua vingança. Cuidado com quem está do teu lado alimentando a maldade. Cuidado com quem está do teu lado que não é capaz de dizer para você: olha, você está cego, você está no caminho errado, você não está percebendo que você está desejando coisas erradas, você está longe de Jesus. Você precisa ter cuidado dessa gente que está alimentando o ódio. Coloque do teu lado pessoas que possam olhar para você e estar dizendo: está na hora de você mudar o teu destino, cara. Está na hora de você mudar o teu caminho. Está a vida inteira tentando a morte de um Mardoqueu, de um judeu, só porque ele não se prostra. Levanta a cabeça, vai buscar a Deus. Não alimente a vingança. Cuidado com quem você casar. Cuidado com quem você vai se relacionar. Porque um casamento errado vai levar você para a forca. Fuja enquanto é tempo, meu filho. Vocês estão preparados? Aguenta mais fogo aí? Então lá vai. Amã volta para casa, conta para a esposa o que queria fazer. A esposa olha para ele e dá uma direção. Faz uma forca. Que forca é essa? 50 côvados de altura. Faz uma forca de 50 côvados de altura. Sabe o que são 50 côvados? Isso aqui, ó. 23 metros. Vou colocar em MT, tá? 23 metros. É pouco ou muito alto? Uma forca de 23 metros é pouco ou muito alta? Ela está dizendo o seguinte: faz algo bem grande para todo mundo ver. Ela quer usar a cabeça de Mardoqueu para promover a situação. Para promover a situação. Só que aquilo que o diabo estava pensando que iria fazer para promover o ódio, a desgraça de Amã, Deus vai usar para promover a honra e a exaltação de Mardoqueu e os judeus. Amã dorme e decide levantar no outro dia para procurar o rei, para falar que havia feito uma forca para enforcar Mardoqueu.
Só que olha isso, de madrugada. Oh, glória a Jesus. De madrugada, aquela mesma noite. Mesma noite qual? Naquela mesma noite que Amã está saindo para procurar o rei para dizer que queria enforcar Mardoqueu. Naquela mesma noite acontece algo. O que acontece? Fugiu o sono do rei. Na mesma noite que Amã está projetando enforcar Mardoqueu, preparou uma forca de 50 côvados de altura, 23 metros de altura. Naquela mesma noite, o rei perdeu o sono. O rei perdeu o sono. Joramakala mandarabashuri minarabarabakala mandaravas. Terra minuri a face dela mandarabakala bashuri minaragaya. Naramandarabaxuri mikalabarabagandravas. Joprapanarabashalabakandravas. Enquanto tem alguém orando, Deus está tirando o sono do rei. Enquanto tem alguém orando, Deus está visitando alguém pela madrugada. Enquanto tem alguém orando, Deus está acordando alguém que está dormindo. Alguém que está dormindo. Não está vendo nada, não está percebendo nada, está enganado, está sendo influenciado
Mas tem gente orando para acordar alguém que está dormindo de noite. Tem gente orando dizendo: Deus, acorda o rei, desperta o rei, tira as vendas desse homem, mostra para ele o caminho que ele está seguindo. Enquanto você ora, Deus está visitando alguém de noite. Aquela mesma noite fugiu o sono do rei e mandou trazer o livro. O livro das memórias. E leram diante do rei. O que estava escrito no livro? Que Mardoqueu havia livrado o rei de 2 homens que estavam conspirando a morte dele. Aqui chega o tempo de honra para a vida de Mardoqueu. Deus nunca se atrasa. Deus nunca esqueceu. É porque ainda não era tempo. Deus nunca esqueceu. É porque ainda não era o tempo. Deus não se esqueceu do que prometeu. Deus não esqueceu do que disse para você. Deus não esqueceu da situação. Deus não esqueceu de nada do que você fez, do que você plantou, das boas obras. Deus nunca se esqueceu de nada. Ele só não permitiu você colher ainda porque ainda não era tempo. Deus não se esqueceu de você. É porque não foi tempo das coisas acontecerem. Mas Ele vai abrir o livro. Ele vai abrir o livro e vai contar a sua história. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha notícia. Achou escrito que Mardoqueu
A forca tinha quanto? 23 metros de altura. Agora, olha que sensacional. Se você não voar agora, você não voa nunca mais. Você não voa nunca mais. Então disse o rei: quem está no pátio? Amã está vindo para procurar o rei e dizer: eu preparei uma forca para enforcar Mardoqueu. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei, guarda isso, Amã tinha entrado no pátio para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu na forca que tinha preparado. Amã chega para dizer: ó, preparei a forca para matar Mardoqueu. Porém, antes de Amã chegar e falar: eu vim para matar Mardoqueu, olha o que o texto diz, ó. E entrando Amã, o rei lhe disse. O rei não deixou nem Amã falar o que veio fazer. Entrando Amã, o rei lhe disse. Amã não consegue nem dizer que, ó, eu preparei uma forca, quero enforcar Mardoqueu. Quando Amã entra na presença do rei, o rei diz: que se fará um homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Amã está dizendo isso no coração. Ou seja, o rei está então falando qual a honra que eu posso dar ao homem que merece ser honrado. Como eu devo exaltar o homem que merece ser honrado? Amã está pensando que é ele que vai ser honrado. Está no texto. Eu não estou forçando. Então Amã disse no seu coração, ele disse para ele mesmo: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Amã está pensando o seguinte: essa honra que é para mim. O rei pergunta: como que eu devo fazer com um homem que merece honra? Amã está achando que a pergunta é para ele, que é ele que vai ser honrado. Aí ele faz a afirmação: pelo que disse Amã, o rei, coloca uma coroa real, vestido real, prepara o melhor cavalo do palácio, põe na cabeça uma coroa na cabeça dele, e saia gritando na cidade, ó, pelas ruas: assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: aqui a casa vai caindo, ó. Apressa-te, toma o vestido e o cavalo, faze assim para com o judeu Mardoqueu. Fazer assim para com o judeu Mardoqueu.
Amã, querendo matar Mardoqueu, vai ter que fazer isso. Vai colocar vestes reais em Mardoqueu, vai colocar uma coroa na cabeça de Mardoqueu, vai preparar o melhor cavalo do palácio para Mardoqueu, vai segurar na mão de Mardoqueu e vai sair gritando na cidade: assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Porque a boca que desejava sua queda vai anunciar a todos a sua vitória. A mesma boca que queria ver você cair vai ter que anunciar a sua subida. A mesma boca que queria ver você se desgraçar em tragédia, em sofrimento, vai ter que ver Deus sobre a sua vida. A mesma boca que estava lançando maldição vai ter que ver Deus fazer algo grande, poderoso sobre a sua vida. No dia que ele foi para matar Mardoqueu, ele teve que sair honrando a vida de Mardoqueu. Amã, revoltado, chega o segundo dia. Esté havia convidado todos para o banquete. Vocês lembram disso? Aqui chega o banquete. E no versículo 4, nós veremos isso. Esté contando para o rei. Chega o segundo banquete, lá está Amã, lá está o rei, lá está Esté. Esté vira para o rei e fala: esse homem que está na minha frente, ele vendeu o meu povo, ele quer matar o meu povo, ele quer matar os judeus, ele quer tirar a minha vida e eu não posso ficar calada. Aqui ela denuncia que ela é judia. Ela conta para o rei e o povo dela. Ela conta que estava sendo perseguida. Aqui Esté se posiciona. E aqui as amarras de Satanás vai cair por terra. Guarda isso que eu vou dizer para você. Guarda isso. Você chegar no palácio, não esqueça suas origens. Quando você chegar no palácio, não esqueça de onde você veio. Quando você chegar lá em cima, não esqueça de onde você veio. Quando Deus colocar no caminho de exaltação, não esqueça de onde você veio. Quando você chegar no palácio, não se esqueça de onde você veio, onde você surgiu. Não esqueça suas raízes, não esqueça suas origens. Não deixe o ambiente do palácio contaminar a sua essência. Não esqueça de onde você veio. Não esqueça. Não esqueça que Deus te exaltou. Não esqueça que foi Deus que decidiu te honrar. E olha isso aqui, o versículo 10. Após a denúncia de Esté, então enforcaram Amã na forca que preparou para Mardoqueu. Você entendeu isso aqui? Você entendeu por que você não tem que ficar brigando com Amã por causa da forca? Você entendeu por que você não tem que ficar gritando com Amã por causa da forca? Então faz isso aqui, meu filho. Faz isso aqui, eu vou escrever aqui. Vou escrever aqui, ó. Não se suje. Não se suje. Por quê? Guarda isso, guarda isso. Não se suje.
eles morrerão na própria forca. Eles vão tropeçar na própria forca, eles vão perecer na própria forca. Você não tem que manchar o teu caráter por causa dos outros. Você não tem que se perder por causa dos outros. Não se suja. Não é que Deus é mau, é que Deus é justo e permite eles colherem tudo aquilo que eles plantaram. Então não se suja. Não é porque te traíram que você vai trair, não é porque te machucaram que você vai machucar, não é porque te feriram que você vai ferir, não é porque... Não se suja. Eles vão morrer na própria forca. A própria forca que fizeram para te matar, eles vão sofrer. Porque quem faz o mal, colhe o mal. Aqui, ó, morrerão na própria forca. Na própria forca, enforcaram, pois, Amã na forca que ele preparou para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. E para você rodar e falar em língua estranha, meu filho, dá glória a Deus, marchar. Eu tô terminando essa palavra, hein? Eu falei que não dava um vídeo só. Tem a primeira parte. Quem só viu a parte 2, tem a parte 1 gravada, procura aí no YouTube. E tirou o rei do seu anel que tinha tomado Amã e deu a Mardoqueu. E Esté pôs Mardoqueu sobre a casa de Amã. O que é que Amã perdeu? Amã perdeu anel. Amã perdeu casa. O que é anel? Autoridade. O que é a casa? Lugar onde ele habitava. Ele perde anel e perde casa. Depois que Amã morre, o anel dele vai para quem? Para Mardoqueu. A casa dele vai para quem? Para Mardoqueu. Quem tenta o mal perde tudo. Quem tenta o mal sempre perde. Não existe o mal ganho, o mal sempre perde. Quem tenta o mal perde tudo. Se você está andando no caminho do mal, se afasta dele. Porque quem tenta o mal perde tudo. E para fechar essa live, você falar em língua estranha, marchar, que já está dando o horário para acabar essa live. Mardoqueu, após ser honrado, recebeu um anel de autoridade, está no lugar de Naamã. Ele vai escrever algo. Ele vai fazer isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Festa de Purim. Ele organiza a festa de Purim. Vai mandar os judeus para sempre se lembrarem esse dia. Como dizem que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos de um mês que lhe mandou tristeza, mudou tristeza em alegria e de luta em dia, para que fizessem dias de banquete de alegria e de mandarem presente uns aos outros. Ou seja, para sempre os israelitas teriam que lembrar da festa de Purim, desse período de Purim. No hebraico significa sorte, que foi o que Amã fez com os judeus. E esse dia vai ser celebrado para sempre entre os judeus, porque foi o dia que Deus transformou o luto em festa. E eu termino essa live dizendo isso. Deus vai o luto em festa. É isso que Deus vai fazer. Deus vai transformar o luto em festa. Deus vai transformar o sofrimento em alegria. Deus vai transformar a tempestade em sucesso. Deus vai transformar toda a dor que você passou em festa. O episódio que ficou marcado como perseguição não vai ser lembrado como perseguição, mas vai ser lembrado como festa de Purim, como festa de um Deus que transforma a tragédia em honra, de um Deus que transforma a tristeza em alegria, de um Deus que transforma sofrimento em alegria. Ele vai fazer isso, transformar luto em festa. Esse é o Bíblia, papel
e Caneta. Te aguardo aqui próximo domingo, às 23 horas, no meu Instagram, ao vivo, mais um episódio do Bíblia, Papel e Caneta. Deus